Oi, eu sou Martina Mian e esse é oficialmente o primeiro vídeo do meu canal. Eu pensei bastante em como faria essa introdução e eu acho que nada mais justo do que contar um pouquinho da minha vida e apresentar para vocês 10 curiosidades sobre mim. Como primeira curiosidade, eu introduzo a minha vida na música. Eu estou no meio musical desde que eu era criança. Eu aprendi a tocar flauta doce quando eu tinha 9 anos de idade e aos 11, mais ou menos, eu comecei a aprender saxofone, ou sax alto, como costumo chamar. Eu faço parte de 2 orquestras de cidades diferentes e com uma delas eu costumo participar de concertos 2 vezes por ano. Uma em junho, que é o concerto de inverno clássico, e outra em dezembro, que é o concerto de Natal. Seja tocando ou ouvindo, música pra mim sempre foi um remédio pra alma. Posso dizer com experiência que estar em cima de um palco e se apresentar com outros musicistas é uma experiência única e inesquecível de todas as formas. Das poucas vezes que fui assistir espetáculos de outras orquestras da plateia, eu fiquei me sentindo muito estranha, como se tivesse algo no meu peito que dissesse que o meu lugar é em cima do palco, pois é lá onde eu amo estar. A segunda curiosidade que eu vou apresentar para vocês é que eu sou escritora independente. Os gêneros que eu mais gosto de escrever são fantasia e romance sáfico. Que para quem não sabe, sáfico é um termo guarda-chuva. Você pode usá-lo para um casal de 2 mulheres que não necessariamente são lésbicas. Elas podem ser bissexuais, pansexuais ou você simplesmente pode não ter essa informação. Então, para não invalidar a sexualidade de ninguém, você chama de sáficas. Em agosto de 2025, eu publiquei o meu primeiro conto, que se chama Desejei as Estrelas, que é um romance adolescente baseado na lenda das estrelas cadentes. Ele conta a história de 2 jovens que foram passar o final de semana na Serra Gaúcha e acabaram descobrindo que desejos são uma coisa muito mais perigosa do que elas poderiam imaginar. E um outro fato interessante é que a minha caminhada na escrita não começou com esse conto, mas isso é papo para outro vídeo. Curiosidade número 3, eu sou gaúcha. Moro no Rio Grande do Sul e a maior ironia de todas é que eu odeio frio. Tipo, eu odeio frio. Mas eu gosto de reclamar. Em compensação, já que eu não posso fazer nada a respeito, pelo menos eu manifesto meu descontentamento com a temperatura infeliz desse estado que num dia está mais de 30 graus e no outro está menos 5. Isso quando não tem todas as estações do ano no mesmo dia. Mas assim, cá entre nós, o real motivo pelo qual eu não gosto de frio é porque eu tenho a imunidade de uma criança da era vitoriana. Então, qualquer mudança brusca de temperatura, eu já tô tossindo, eu já tô espirrando. Isso não é nada legal. Além de escrever, eu também gosto muito de ler e esse vai ser um dos nichos aqui do canal, tá? Porque eu adoro compartilhar os surtos sobre os livros e as histórias que eu tô lendo. Então se preparem. Eu já costumo gravar alguns desabafos literários, que é um quadro que eu criei lá pro meu Instagram. Se você não me segue, tá esperando o quê? Geralmente são de fato desabafos, os áudios que eu mandaria só pra minha amiga reclamando dos livros, dos personagens e surtando de ódio ou de tristeza realmente, né? Porque eu sou leitora de fantasia, então assim, é uma desgraça atrás da outra. Eu gravo e vira conteúdo para as pessoas compartilharem da minha tristeza, geralmente, né? Já que momentos de alegria e felicidade em livros de fantasia duram muito pouco. Outro motivo pelo qual eu vou trazer esses desabafos literários pra cá é porque, digamos que eu falo demais. Então, esse negócio de manter vídeos de no máximo 1 ou 2 minutos não tava rolando pra mim. Então eu pensei assim, por que não levar esse conteúdo pro YouTube e falar de livros o quanto eu quiser? Só Deus sabe quantas vezes eu falei que eu ia fazer isso e eu ficava enrolando e nunca chegava a gravar de fato. Mas hoje, finalmente, vencemos a procrastinação, galera. A quinta curiosidade, ela é um pouquinho incômoda. Pra mim e talvez seja pra outras pessoas também. E, recentemente, ela entrou em conflito com a última curiosidade que eu falei dos livros. Porque, atualmente, eu estou finalizando a saga de Trono de Vidro. E eu nunca pensei que eu ia ser incapaz de continuar a leitura de alguns capítulos por conta dessa curiosidade. Pra quem leu Torre do Alvorecer, sem comentários, deve lembrar das aranhas estígias ou
Enfim, elas têm outro nome no continente sul, mas eu não vou nem tentar pronunciar aquilo. Mas são aquelas aranhas que produzem aquela seda indestrutível e que elas meio que vendem isso por anos de vida das pessoas. Pois é, eu quase não consegui continuar lendo de tão agoniada que eu fiquei com algumas cenas a respeito dessas aranhas. Porque eu morro de medo de aranha. Eu tenho uma aracnofobia muito braba. Tipo assim, se o bicho passar desse tamanho aqui. Hum, 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 hum. Não, mas falando sério, eu tenho um pavor absurdo de aranha, desde que eu era criança. E assim, eu tenho uma vaga ideia de quando isso começou, mas no geral é uma coisa muito bizarra, assim. Porque até uns meses atrás eu morava com a minha mãe no interior. E teve uma situação onde eu tive um ataque de pânico, assim. Eu tava tomando banho, e aí quando eu saí do banho, tinha uma aranha maior que a minha cabeça na parede, assim. Ela saiu de algum lugar do canto do inferno e veio lá atazanar a minha vida. E assim, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, eu comecei a gritar desesperada. E eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco naquele dia. Eu achei. A aranha passa bem longe de mim. De preferência no próximo quarteirão. E não me avisem que ela tá lá também. Tá bom. Indo então pra sexta curiosidade agora, eu acho que é algo que muitas meninas vão se identificar, mas eu sou uma lésbica fangirl. E isso significa que quando eu fico obcecada com alguma série, algum filme, algum casal sáfico, eu vou até o fim da internet pra procurar um filme que provavelmente vai ter uma cena de menos de 1 minuto de um casal que eu vi um edit no TikTok. É, acontece. Não é à toa que no auge da pandemia eu era dona de um fã-clube. E isso é muito interessante, porque é muito fácil você me convencer a assistir alguma coisa. É só você me dizer que tem um casal de duas mulheres. E opa, tudo bom? Eu já tô lá. Mas eu vou estar no fundo, torcendo pra que não seja queerbait, como já aconteceu algumas vezes. Trauma de fã de Supercorp, principalmente. Como se não tivesse acontecido com tantos outros casais que eu vi. Mas esse específico dói na alma até hoje. Eu acho que eu nunca vou superar. Sempre que eu vejo o Edith, já dói. Como doía. Naquela época, sei lá em que ano que eu vi isso, mas eu lembro. Eu lembro. Curiosidade número 7 é que eu sou apaixonada por praia. Óbvio, né? Já que eu odeio frio, eu gosto de quê? De verão. Por quê? Porque eu passo pra praia. Mas falando sério, desde que eu era criança, eu sou apaixonada pelo barulho do mar, água salgada, sol, aquele vento que é completamente diferente do vento que tem, né, aqui morando no interior. Então assim, se você quer me ver feliz, me leva pra praia. É muito simples. A oitava curiosidade sobre mim é que eu sou estudante de publicidade e propaganda e atualmente, quer dizer, nesse exato mês que eu tô gravando esse vídeo, que é junho, eu estou encerrando o meu primeiro semestre na faculdade. Eu saí da casa da minha mãe para poder estudar e agora eu divido apartamento com outras 3 pessoas e a gente gosta de chamar o nosso apartamento de a casa dos artistas, porque todo mundo aqui tem o seu talento especial. As pessoas sempre me perguntam como tá sendo e até agora é uma experiência que eu tô gostando bastante, tá sendo muito maravilhosa. Apesar de eu sentir falta, né, dos meus bichinhos e do convívio que eu tinha em casa. Mas a gente cresce e a gente aprende que ser independente também faz muito bem, de formas que eu não imaginava. Mas quem é dono de gato sabe que faz falta uma bolinha de pelo quentinho nas suas costas ou nos seus pés, principalmente nessas noites de frio, né? Mas falando um pouco do curso, confesso que quando eu escolhi publicidade e propaganda, eu não tinha muita certeza se era isso mesmo que eu gostaria de fazer, porque a minha vontade era cinema. Eu sempre quis fazer cinema e estudar para isso, porque desde pequena eu era muito fascinada em ver os bastidores de filmes, das gravações, né, dublagem. Eu sempre gostei muito dessa parte do por trás das câmeras. Mas apesar do primeiro semestre ser bastante teórico, eu tô gostando muito, principalmente das aulas práticas. Tem sido uma experiência assim desafiadora por um lado, mas muito curiosa e intrigante por outro.
Eu já tive a oportunidade de gravar podcast, de gravar stop motion e participar da gravação e edição de um mini documentário. E eu tô muito animada para começar o segundo semestre, porque pelo que eu vi na grade, eu vou ter várias cadeiras relacionadas à fotografia e eu amo fotografia. Eu sou a pessoa que tira foto de tudo, de tudo. Assim, de tudo mesmo. E eu tô muito animada. É algo totalmente diferente da experiência de sair do ensino médio, que era um lugar onde você, querendo ou não, estudava por obrigação para passar numa prova. E agora não. Agora você está na faculdade e você estuda para ser um bom profissional e saber desempenhar sua função na sua área da melhor forma possível. Sem falar que você está estudando algo que é do seu interesse, algo que você gosta. Então, assim, não tenho nada a reclamar. Ah, na curiosidade, vamos falar de teste de personalidade? Eu não sei porquê, mas eu acho isso muito interessante, de certa forma, ao ponto de que eu tenho uma lista com todos os que eu já fiz guardada há um bom tempo. Eu anotei, tá? Então vamos começar. MBTI. Eu sou INFJ. Vou procurar ver se eu acho uma descriçãozinha aqui, porque eu realmente não me lembro qual é a personalidade desse MBTI, mas se eu achei, tá aqui na tela pra vocês. Temperamento. Melancólico. Eu realmente acho que tá certo. Muito certo. Porque eu sou uma pessoa que a todo tempo eu fico recordando de coisas do passado. Eu gosto de um folklore da Taylor Swift, entendeu? The Tortured Poets Department. Assim, temperamento melancólico. Aquela trend que eu amava ver os desenhos de fanarts a respeito disso, que era Soldier Poet King. Ai, meu inglês. Meu Deus do céu. Essa trend, eu lembro que eu achei que ia dar poeta, pelo fato de eu ser escritora. Mas o resultado foi soldado. O outro teste que eu trouxe é caso de Harry Potter. Eu não assisto Harry Potter, nunca vi, nunca li nada sobre Harry Potter, não tenho interesse também, mas a minha melhor amiga é muito fã de Harry Potter, então eu fiz o teste, ela fez também, tá tudo certo, e eu sou corvinal. E signo, né, gente? Como é que eu ia esquecer de signo, né? Eu acho que é o que as pessoas mais perguntam, assim, aquelas pessoas que fazem mapa astral e tudo mais. O meu signo é de câncer. Agora, não me pergunte Lua, Saturno, essas coisas, porque eu não sei. Tenho a mínima ideia de como é que calcula isso. E tem as casas mitológicas também, né? Eu não sei se é assim que chama, mas a minha casa mitológica é a casa de Atena, que se eu não me engano, é o chalé 6. Eu posso estar enganada, mas eu acho que é o chalé 6. Esqueci de alguma? Eu acho que não. Eu com a certeza que os testes que teve aí por esses anos na internet foram esses. Mas, se eu esqueci de algum, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer em outro vídeo a respeito. E chegamos à 10ª curiosidade e o quase encerramento desse vídeo. Então agora, vamos falar de hobbies? Eu tentei escolher 3 hobbies principais, mas foi muito difícil. Então eu saí colocando tudo que eu lembrava que eu gostava de fazer, seja com amigos ou no tempo livre. E eu trouxe um apanhado de coisa aqui e eu quero saber depois nos comentários o que você gosta de fazer desses hobbies iguais aos meus, tá bom? Vamos começar com quebra-cabeças. Eu adoro quebra-cabeças, assim, mas sabe aqueles bem grandões que você faz pra colocar num quadro? Depois passaria horas e horas e horas montando aquilo lá, porque as pecinhas são bem pequenininhas. Esse aí. É isso aí que eu quero. Eu montava muito quebra-cabeça quando eu era criança, assim. Eu tinha quebra-cabeça das Chiquititas, da Barbie, daquela gatinha Marie, sabe? Assim, de um tudo eu já montei de quebra-cabeça. Era algo muito divertido, assim, esses passatempos que a gente ficava longe do celular, coisa assim, né? Porque naquela época nem tinha celular. Tinha TV e rádio e CD. O pessoal de 2007 percebendo que nós estamos ficando velhos, né? É, as crianças de hoje em dia não sabem nem o que é CD mais. Outra coisa, jogos de carta e de xadrez. Cara, adoro. Eu sei jogar bisca, eu sei jogar canastra, eu sei jogar pife, buraco, pente, enfim, tem vários jogos assim, eu não vou lembrar o nome de todos, às vezes eu nem lembro todos, mas eu sei jogar. Tá em algum lugar aqui da minha cabeça que eu sei jogar. E xadrez, teve uma época que eu era muito boa em xadrez, tá? Particularmente falando, mas assim, faz tanto tempo que eu não jogo mais.
eu acho que eu ia perder, assim, em menos de 2 minutos. Mas não ia custar nada tentar, né? Xadrez é um jogo, assim, de estratégia, lógica. Eu acho que é muito interessante. Apesar de você ficar, assim, mais de meia hora, assim, ó, em silêncio, não falar nada. É bom pra testar paciência também. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, no fundamental também, às vezes, isso era um baita de um passatempo no intervalo, assim. A gente ficava quase o intervalo inteiro jogando cartas, às vezes xadrez quando tinha. Às vezes no meio da aula também, dependendo da matéria. Outra coisa que eu gosto bastante, e esse é um daqueles hobbies que eu me dou o livre-arbítrio de ser ruim, é desenhar. Eu gosto muito de desenhar, desde criança eu gostava de desenhar. Eu era aquela criança que pegava umas cartolinas cor-de-rosa, assim, e ficava o dia inteiro pintando com tinta. Eu desenhava prédio com chaminé, quando eu era criança. Eu desenhava a ponte, depois eu esquecia de pintar o rio. Mas eu gostava muito de desenhar. Mas eu não sei desenhar. Eu tento. Eu finjo. Geralmente eu coloco alguma referência no Pinterest e eu tento copiar. É o que eu posso estar fazendo no momento. E outra coisa é que a maioria dos desenhos que eu faço ficam em preto e branco, porque eu tenho certeza absoluta que se eu pintar, eu vou estragar. Digamos que eu e o círculo cromático não temos uma boa relação. Nunca tivemos. Eu andava de bicicleta quando eu era criança, mas aí ela ficou muito pequena, nunca ganhei uma nova, nunca comprei uma nova. E aí eu simplesmente deixei de lado. Mas eu gostava de andar de bicicleta. Era muito legal. Nossa senhora, eu já levei cada tombo descendo os moros lá de casa. Meu Deus do céu, teve uma vez que eu tava descendo assim e tava sem freio. Eu só descobri tarde demais. E aí o meu nono tinha feito uma pilha de lenha perto da entrada da casa, assim. Deu mas tô viva, né? Tô viva. Tudo certo. Criança sem celular é isso aí. Se estrupica toda, né? Joelho ralado, as mãos tudo ferrado dos espinhos da lenha, mas tá viva. Mas pensando aqui, eu gostaria muito de testar novos hobbies. Sim. Eu só não sei exatamente o que eu poderia fazer. Você tem algum hobby diferente daqueles que eu falei aqui? Deixa aqui nos comentários e me diz por que eu deveria tentar fazer esse hobby. Me diz por que você começou a fazer esse hobby. Me diz também se algum desses que eu mencionei aqui você também faz e gosta muito. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se quiser acompanhar um pouco mais da minha vida e desses pequenos surtos, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. E me procura nas outras redes também. O arroba vai estar aqui embaixo na descrição. Beijinhos!